Mudando de assunto, a gente fala agora sobre as chuvas na região sul do país. A população de Santa Catarina está apreensiva com a situação dramática provocada pelos temporais. A reportagem é da Cíntia Canziani, da Jovem Pan Blumenau. Tornados e enchentes, essas são as notícias de Santa Catarina nos últimos meses para todo o país. Do começo do ano até agora foram 8 tornados registrados em Santa Catarina. 5 deles de outubro até na semana passada. A cidade de Rio do Sul teve a maior enchente da sua história e Blumenau teve 6 enchentes consecutivas, também um marco histórico para a cidade. A gente segue sempre de olho no céu e nas informações da Defesa Civil, que é muito atuante. Em Blumenau, por exemplo, a Defesa Civil é referência para todo o país e sempre adianta a previsão do tempo, inclusive dando os bairros, as localidades onde irá chover mais, a possibilidade de alagamento e também de deslizamento. É o El Niño fazendo bagunça no tempo no sul do país e até meados do ano que vem é essa situação. Instabilidade no tempo severo, condições que mudam de uma hora para outra, principalmente com dias quentes, como o de hoje, que trazem no fim da tarde pancadas fortes de chuva e que trazem alagamento e transtornos. O estado de Santa Catarina inteiro foi afetado com o El Niño até agora, em especial de outubro até a semana passada. Esta semana havia previsão também de enchente, o que não aconteceu para a alegria dos catarinenses. Então foi semana de limpeza, de arrumação da casa, de deixar as cidades se reestruturando, porque parece que na próxima semana vem chuva de novo por aí. De Blumenau, Santa Catarina, da Jovem Pan, Cíntia Canziani. Obrigado, Cíntia. E para a gente continuar falando sobre isso, temos um convidado agora, o meteorologista Alexandre Nascimento. Está ao vivo conosco para falar um pouco mais sobre a situação do tempo. Obrigado, em primeiro lugar, viu, Alexandre, pela sua presença aqui nessa manhã de sábado. Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Lisane. Bom dia a todos. Pois é, na situação complicada, né? Pois é, e a Cíntia trouxe um número, Alexandre, na reportagem que me chamou muito a atenção. Ela falava sobre 8 tornados só nesse ano em Santa Catarina. Isso é normal? Está dentro do previsto? Dá para colocar na conta do El Niño apenas ou tem outros fatores? Está certo isso? É um fenômeno atípico? Eu queria que você nos explicasse, Alexandre. Vamos lá. Olha só, tornados, né, sempre existiram de forma mais esparçada, né, em grande... praticamente todo o centro-sul do Brasil, de vez em quando surgia aí alguma notícia de tornado. O grande problema é a frequência disso, né? E sim, tem a ver com o El Niño, mas tem a ver também, né, com as tais mudanças climáticas. Então, veja bem, segundo, né, os alertas, os estudos aí feitos pelo IPCC já há 35 anos, né, sempre alertou para né, o IPCC sempre alertou para a possibilidade, né, de aumento na frequência e na força dos eventos extremos. Então, como você acabou de se espantar, e a gente também se espanta, né, 8 fenômenos aí, em um curto espaço de tempo, é realmente, né, uma situação completamente fora, né, da caixinha, fora dos padrões daquilo que eu estudei, né, no final do século passado, né, e até mesmo talvez aí o pessoal que veio se formando dos anos 2000, 2010 para cá. É uma situação realmente que preocupa, porque vamos imaginar o seguinte: as mudanças climáticas, né, elas não vão, por mais que vamos imaginar que, né, o que não está acontecendo, a gente mudasse completamente o nosso comportamento, né, a nossa emissão de gases do efeito estufa, isso não mudaria, né, de hoje para amanhã essas condições adversas, né? E se a gente pensar que a gente praticamente não está mudando nada, então quer dizer, essa condição de tornado, de enchente no centro-sul do Brasil, seca na Amazônia, incêndios em região como Pantanal em novembro, isso é outro absurdo, tá? Lembrando que recentemente nós tivemos, né, uma condição de seca severa no Sudeste, né, ali por volta de 2015, 2016. Nós tivemos há 2 anos seca severa, pasmem, né, no Rio Grande do Sul. E hoje,
né, a gente está falando exatamente do contrário, não só em Santa Catarina, mas também em Rio Grande do Sul, né, vocês noticiaram aí de forma frequente nos últimos meses enchentes. Então, sim, dá para colocar a conta em cima do El Niño, né, e imaginando o seguinte, um El Niño embebido num cenário de mudança climática. O que isso quer dizer? O que acontece em anos de El Niño? Normalmente chove demais no sul, de menos no centro-norte do Brasil. O que acontece num ano de El Niño, né, potencializado pelas mudanças climáticas? A chuva que chega ao sul é uma chuva extrema, mas extrema do nível aí que a gente viu aí as imagens, né? 6 enchentes seguidas na região de Blumenau, 8 tornados no estado de Santa Catarina, enchente severa, né, recorde talvez na região de Porto Alegre, né, o Rio Guaíba está subindo, continua subindo, né, invadiu a cidade de Porto Alegre, registro também de enchentes no Paraná. Recentemente nós tivemos vários eventos de ventania em São Paulo, e se a gente for lembrando aqui, a gente vai ficar falando o dia inteiro de problemas, né, que é exatamente essa combinação aí bombástica. Você ia perguntar alguma coisa, Vitor? Eu ia. Enquanto o Alexandre falava, eu fiquei com a curiosidade aqui. Queria que você diferenciasse para a gente, Alexandre, o que são esses vários fenômenos sobre os quais a gente fala. Ciclone, tornado, vendaval. Quais são as características de cada um deles? Veja bem, às vezes surgem aí algumas confusões em relação, por exemplo, né, a tufão, ciclone, furacão. Na verdade, esses fenômenos, né, que eu acabei de falar, a formação é basicamente a mesma, são sinônimos, né, são fenômenos sinônimos, só que acontecendo em diferentes partes do planeta. Então, isso é um sistema, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala em ciclone tropical, é sinônimo de tufão, que acontece, né, no Pacífico, ou de furacão, que acontece no Atlântico. Quando se fala ciclone extratropical, é um outro tipo de fenômeno que acontece normalmente em regiões, né, mais ao sul, aqui na América do Sul, né? Então passa ali pela Argentina, passa pelo Uruguai, passa pelo sul do Brasil, que foi o que aconteceu, por exemplo, passou em cima do estado do Rio Grande do Sul no mês de setembro e também no começo de outubro. E isso é uma coisa. Tornado, né, e são fenômenos que têm centenas de quilômetros, né? Então a extensão dele, o estrago que ele pode proporcionar em uma região muito grande. Nós temos um fenômeno que é extremamente menor, né, tamanho aí de quilômetro, ou, né, 10 quilômetros, por exemplo, mas que acontece num espaço de tempo muito mais rápido e atinge menos região, porém com velocidade de vento muito maior, que são os tornados. Aqui no Brasil, né, a gente, como vocês aí acabaram de noticiar, tem ambos, né, os ciclones extratropicais. Tivemos um ciclone tropical, né, e a gente tem uma frequência até relativamente alta de tornados. Só que o tornado ele é um sistema bem pequenininho. O tornado você consegue ver aquele funil, daquela nuvem funil que toca o solo e provoca destruição por onde passa, né? Ventos que podem... Aqui no Brasil, nem tanto, né? Mas eles podem chegar a 500 km por hora, por exemplo, né? Nos tornados mais robustos e fortes que acontecem, por exemplo, lá na região de Oklahoma, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, né? Ventos de 150, que também provoca bastante estrago, infelizmente, né? E a gente tem ainda os vendavais, por exemplo, frente de rajada, né? São nomes que a gente termina não falando muito, mas também pode chegar a 100, 150 km por hora, que foi o que aconteceu, por exemplo, aqui em São Paulo, né, no começo do mês de novembro. Tá? Então, todos esses são sistemas super severos, podem provocar estragos, mas cada um com a sua característica. Muito bem, a gente conversou com o Alexandre Nascimento, que é meteorologista. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã e um ótimo dia. Para vocês também, um grande abraço a todos.